Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Também vocês, crianças, no silêncio, rezemos todos pedindo o Espírito Santo como auxílio para que compreendamos a palavra de Jesus e recordemos tudo que Jesus nos diz. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, domingo passado, celebramos Jesus partindo para o céu, recomendando aos apóstolos que não saíssem de Jerusalém até que o Pai realizasse a promessa: vós sereis revestidos com a força do alto. Recebereis o Espírito Santo, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, a obra do Espírito Santo prometida por Jesus é ensinar e recordar o que Jesus diz. O Divino Espírito Santo está a serviço da mesma obra de Cristo, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa santificação. O Espírito Santo não tem uma obra alheia àquela mesma do Pai de Jesus e do Espírito, é uma única e mesma obra: a santificação, a salvação do mundo. As leituras de hoje apresentam-nos características como que
o livro do Apocalipse fala de selos que os cristãos, os discípulos de Jesus, são marcados com selo. Nós poderíamos distinguir hoje, nesses textos, 8 selos, 8 carimbos do Espírito Santo. Vem comigo, primeira leitura, Atos dos Apóstolos, o número 6 do seu folheto. Primeiro selo do Espírito Santo. Versículo 6. Depois de contar que os discípulos estavam no dia de Pentecostes, reunidos, e de repente um barulho, uma ventania, a casa encheu, a língua de fogo desceu. Versículo 6 diz assim, sobre a multidão que estava perto da casa onde os discípulos estavam. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Chamar os apóstolos de galileus é o mesmo que não é um bando de caipira lá do sertão do norte da Galileia. Como é que esse povo pescador, simples, caipira, sabe falar a língua do mundo, todas as línguas? Quem ensinou essa gente simples a falar na nossa própria língua? Depois descreve no versículo 11 assim: judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, bradam, Os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. própria língua. Nós temos uma dificuldade muito grande de comunicar as maravilhas de Deus. Nós experimentamos, sentimos, conhecemos as maravilhas de Deus, mas quando a gente vai transmitir para os filhos, para os netos, para o genro, para a nora, para o vizinho, para o colega de trabalho, aparecem os entraves. Por vezes nós nos defendemos dizendo assim: eu até queria, também nós padres, nós pregadores, eu até tenho me esforçado para pregar, para ensinar as maravilhas de Deus, mas o mundo não quer, o povo não quer. Esse texto parece fazer uma avaliação diferente. Avalia o pregador. Avalia-nos. Se eu estou falando das maravilhas de Deus e quem me escuta não está me entendendo, o problema é meu. Então, minha gente, é preciso desdobrar-se num esforço enorme de abrir-se ao Espírito, de intensificar a vida de oração, a vida espiritual, para pedir ao Espírito Santo que Ele nos capacite, nos qualifique, para que nós aprendamos a falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. É criança, é adolescente, jovem, adulto, idoso, é rico, é pobre, é um sofredor de rua, um morador, um andarilho, ou alguém angustiado com o vazio que sente na alma, mesmo tendo tudo nesse mundo. Como é que comportam as pessoas que convivem com você quando você fala de Deus? Você tem acertado? Ou você apenas perde a paciência e diz: tenho tentado, mas não adianta, você não quer entender. A partir de hoje você poderia dar uma chance nova para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu tenho tentado, mas tenho falhado.
problema é meu. Quem convive comigo, eu falo das maravilhas de Deus, mas não tem dado resultado. Capacita-me, qualifica-me. Isso vai exigir de nós uma humildade corajosa para dizer: o problema é meu. Salmo. Pegue o Salmo, a segunda estrofe. Versículo 30. Enviais o vosso Espírito E renasçam. e... Da terra toda a face renovais. Primeira característica do Espírito, capacita a gente a falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Segundo selo do Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo em minha vida e a partir de mim não renova só a minha vida, meu trabalho, minha profissão, meu amor, meu afeto. Eu recebo o Espírito Santo, você recebe, e a partir de nós, toda a face da terra é renovada. Tudo. O Espírito Santo não vem como uma migalha de favor de Deus para mim e para você. Portanto, por essa afirmação do Salmo, a vinda do Espírito Santo tem a ver com a face da terra, tão machucada, tão ferida, pela nossa forma de lidar com a natureza, a destruição da criação. O respeito a tudo que Deus criou é uma forma de expressar que nós somos do Espírito Santo. A forma com que nós cuidamos do nosso lixo, a forma como alimentamos, a forma como temos uma prática o que chamam de um consumo consciente, responsável. Terceiro selo do Espírito Santo, segunda leitura, versículo 7. Depois de dizer que há dons, ministérios e atividades diferentes, mas é o mesmo Espírito, seja dom, ministério ou atividade, versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Em vista do bem comum. Lá no final, diz, versículo 13 diz assim: de fato todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. Pronto, o Espírito Santo é dado, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E o bem comum por excelência é fazer a gente se tornar um só corpo na igreja. Se os dons do Espírito Santo que você recebe não te põem em íntima comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, tem um trem errado com a sua compreensão sobre o Espírito Santo. Não há manifestação do Espírito se não há comunhão com o corpo de Cristo, a sua igreja. O bem comum, o Espírito Santo não vem só para mim ou só para você. O Espírito Santo não vem apenas para os meus dons, os meus serviços, as minhas atividades. Mas tudo quanto se manifesta do Espírito Santo em mim e em você, é em vista do bem comum. Ou fica bom para todo mundo, ou não é obra do Espírito Santo. Tá claro? Vamos repetir? Ou fica bem para todo mundo, ou não é obra do Espírito Santo. Canta o refrão do Salmo. Vamos lá? Vamos cantar o refrão do Salmo? O vosso Espírito, Senhor. Canta. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a face renovais. E da terra
a se renovar. Venha ao Evangelho, mais 4 selos do Espírito. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Anoiteceu, porta fechada e medo. Igual hoje. Também por vezes nós temos a sensação de que parece tudo tão escuro, tão confuso, tão nebuloso, não parece? Às vezes também nós caminhamos na fé com a sensação de que está escuro, nas coisas do mundo, na política, na economia, na cultura, na sociedade, mas também na igreja. Parece que anoiteceu, parecem fechadas as portas. O sentimento que envolve a gente é um sentimento que costura a gente num medo, numa insegurança medrosa. Será isso que Cristo espera de nós, discípulas e discípulos dele, homens e mulheres do escuro, do fechamento e do medo? Veja a resposta de Deus para nós. Vamos lá? Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Jesus entra, põe-se no meio e diz: Shalom, paz. Preste atenção que Jesus não mudou lá fora. A situação do mundo lá fora continua do mesmo jeito. Os judeus continuam sendo uma ameaça para os cristãos. Depois o Império Romano vai perseguir os cristãos e matar um punhado, uma multidão. Não mudou lá fora. Mudou onde? Aqui. É a sua relação com o ressuscitado que muda aqui, dentro de você, no seu coração, na sua alma. Inaugura uma realidade nova. Apesar de todos os conflitos, tensões, apesar de ter anoitecido, escurecido, do mundo fechado e do medo, dentro de você habita paz. Versículo 20: depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Todos os anos, na Páscoa, cai esse evangelho, e em Pentecostes também eu gosto de repetir a cena. Quando Jesus, ressuscitado, é a primeira aparição dele ressuscitado. Morreu, foi sepultado, o túmulo amanheceu aberto, o corpo de Jesus sumiu. Lá à noite, os discípulos estão reunidos, domingo à noite, porta fechada, com medo, e Jesus entra. Ao invés de dar-lhes uma bronca terrível, ele chega e Shalom, paz. E depois mostra as mãos e o lado. É o mesmo que tirar um documento e dizer assim: moçada, aqui está o recibo que prova que eu paguei para vocês a paz. A paz que eu estou desejando para vocês, eu trago no meu corpo a marca, o carimbo que sela. Não é pazinha qualquer. Não é sentimento, não é emoção. É uma paz que tem um preço de dor, de sofrimento, de entrega total, por amor. Então vocês reajam, porque está pago para vocês. Fiquem em paz. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, minha gente. Canta, Abel. Enviai o vosso Espírito, Canta. Senhor. Canta. Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Depois dessas, versículo 20, depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Aí vem uma outra característica, o outro selo do Espírito. Então os discípulos, igreja, então os discípulos se alegraram, têm paz e se alegram. É outro selo do Espírito. Sinal de que você é mulher e homem, de uma experiência sólida com Jesus ressuscitado, é que você é mulher e homem da paz, mulher e homem que carregam dentro da interioridade mais profunda sua, uma alegria que você nem sabe explicar. Apesar das tribulações, das dificuldades, do anoitecer, do fechamento, do medo do mundo, aqui dentro habita-te uma alegria. Essa alegria, ela precisa ser recuperada. Nós temos sido um povo muito distraído com uma porcaria de mundo que oferece um entretenimento, uma distração no lixo da indústria cultural que mais aliena todo mundo do que alegra. Paz, alegria. Mais um selo do Espírito, versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Brada, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Paz, alegria e envio. Quem tem Jesus ressuscitado na vida, quem tem o Espírito Santo no coração e na vida, é sempre e permanentemente gente enviada, apóstola, apóstolo, vai ao mundo, leva a paz de Jesus para o mundo, trabalha pela paz no mundo, e não leva armamento para garantir a paz do mundo, não leva munição de guerra, de violência. Quem é homem e mulher do Espírito e do ressuscitado é enviado para promover a paz. Primeira característica do Espírito: falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Segundo selo, renova a face da terra, renova tudo. Terceiro selo, em vista do bem comum, trabalha pelo bem comum. Quarto selo, forma um só corpo no Espírito. Quinto selo, é homem e mulher da paz. Sexto selo, é homem e mulher da alegria. Sétimo selo, é enviado a levar a paz. E o oitavo selo, talvez seja o mais desafiador, é o selo de qualidade top. Vamos lá? Versículo 22. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Espera lá, igreja, reage. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Brada! E disse: recebei o Espírito Santo. Firma. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O oitavo selo do Espírito Santo, o oitavo selo de qualidade do cristão, se é homem e mulher do ressuscitado e do Espírito Santo, você recebe o sopro do Espírito Santo para nos
ambientes que você frequenta e passa, você se torna instrumento de perdão dos pecados. Você não se torna capacitado, qualificado a ficar apontando apenas para o erro do outro, a dizer o quanto o outro está errado, errada, mas você se torna qualificado, capacitado a apontar o erro, mas no caminho de Jesus, a apagar com o sangue de Jesus e promover o perdão dos pecados. O 8º selo de qualidade que o católico, que o cristão deve carregar, é que onde você entra, onde eu entro, nós temos que entrar e estabelecer naquele ambiente, um ambiente de perdão e de reconciliação. Já estamos assim ou precisamos melhorar? Olha, perdão dos pecados é algo tão elevado que para alcançar é preciso do sangue dele e é preciso o sopro do Espírito Santo. Não é coisinha que você faz que eu faço, não. Nós vamos como instrumentos do ressuscitado, do seu sangue, instrumentos do Espírito Santo no seu sopro. Mas perdão é algo tão delicado e tão desafiador, que para dar conta desta obra, só dá conta quem é soprado pelo Espírito. Assim, onde você entra, você não entra com o seu temperamento, com as suas ideologias, com as suas verdades, mas onde você entra soprado. O Espírito Santo te leva e te faz. Já brincaram de barquinho na água? Fazia o barquinho soprar quando criança? O Espírito Santo sopra você e você promove perdão e reconciliação. Pensa. Se o cristianismo, se a nossa fé católica alçasse essa envergadura nessa altura, nós estaríamos criando um mundo bem diferente desse mundo azedo, encrenqueiro, rilento, cheio de ideologias, que põem um contra o outro, que confrontam uns aos outros, que o tempo inteiro aponta defeito dos outros. Irmã, irmão, esses 8 selos do Espírito Santo não são ideias, senão uma realidade, um carimbo de qualidade na vida cristã. Peça e invoque do Divino Espírito Santo a graça de você ser mulher e homem do Espírito Santo. Que você aprenda a falar as maravilhas de Deus na língua que os outros que convivem com você são capazes de entender. Incline a sua cabeça e comece a rezar. Peça. Se lembre das pessoas com quem você tem muita dificuldade de falar de Deus, com quem você não tem acertado a falar as maravilhas de Deus. Não peça ao Senhor para mudá-las, peça para capacitar e qualificar você para falar das maravilhas de Deus na língua que elas são capazes de entender. Peça o Espírito Santo para não renovar só você e a sua casa, mas toda a face da terra. Peço o Espírito Santo para carimbar você e tornar você alguém que zela pelo bem comum.
Peço o Espírito Santo para formar você membro do único corpo de Cristo, a igreja. Peço ao Espírito Santo para preencher você e tornar você um templo, um santuário de paz, de alegria, de envio em missão e de perdão. Faça a sua oração na intimidade do seu coração. Dialogue com o Divino Espírito Santo. E peça para que você experimente hoje essa força, esse sopro novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. De pé, cantemos. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.